Boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Sem Rodeios nesta terça-feira. Uma alegria receber cada um de vocês. Hoje, meu último dia aqui no Sem Rodeios. Amanhã, Rossana Bittencourt estará de volta. É uma alegria também estar com eles. Vamos dar boa tarde. Boa tarde, Serrão. Prazer estar aqui contigo novamente no Sem Rodeios. Para mim, uma super alegria, minha musa, a tristeza de perder a musa loura hoje, mas amanhã a alegria de voltar a morena. Então, a vida é essa dialética, esse vai e vem incessante, ainda bem que Deus é bom comigo. Então, Karina, que alegria estar contigo novamente nesta terça-feira aqui no Sem Rodeios. Uma alegria imensa também, Mari. Que pena que você vai nos deixar. É a última, mas outras oportunidades virão para estar junto aí de você. Mas continuaremos seguindo a Entre Linhas, hein? Com certeza. E qualquer dia vocês podem visitar também o Entre Linhas, é sempre bacana, assim como o André Marcília muitas vezes participou lá também, né, Marcília? Muito bom estar contigo. Tudo bom, Mariana? Bom dia Serrão, Karina, toda a audiência. Pois é, queria eu ter a mesma capacidade de versificar elogios a você que o Serrão possui, mas sim faço das palavras dele as minhas. Acompanhe o voto do relator, é isso aí. O voto do relator. Obrigada. Eu vou começar então com o primeiro assunto desta tarde com a Karina, tá bom? Vou pedir licença aí aos homens comentaristas do Sem Rodeios. Vamos começar com a Karina sobre essa questão da camisa da seleção, né? A opção vermelha que tem dado o que falar. É impossível não analisar politicamente essa notícia e o quanto ela pode polarizar ainda mais o nosso país, né, Karina? Olha, Mari, essa é outra surpresa desagradável na terra dos bananas, porque não é possível que uma camiseta da seleção brasileira tenha as cores vermelhas. Desde quando, gente? O que ela simboliza? Só pode simbolizar o PT, o MST, o comunismo, a cruz e a foice. É isso, não tem outra definição. Onde já se viu, no Estatuto da CBF está escrito que as cores da camiseta tem que ser verde, amarelo, azul e branco. Aí nós tivemos por anos, por décadas, desde quando nos conhecemos por gente, as camisas do Brasil, de toda a história do futebol brasileiro, sempre tiveram as cores do Brasil, que assim tem que ser, as cores da bandeira brasileira. E aqui a gente fala, a nossa bandeira jamais será vermelha. Mas aqui a gente está tendo vários jogos obscuros por trás também da CBF, com o presidente da CBF ligado ao Gilmar Mendes e ligados aí também a outros sponsors, que dentro do estatuto também pode ter uma cláusula lá dentro dizendo que pode sim ser mudada a cor da camiseta, desde que a diretoria aprove. A diretoria nós sabemos quem é hoje, que está ali dominada pelo senhor, o presidente aqui, Edinaldo Rodrigues, que foi indicado por Gilmar Mendes, que também possui um instituto que está por trás da CBF. Então, quais são os jogos obscuros que está atrás disso? Quais são os acordos? Aí tem a marca Jordan, se eu não me engano, que está assinando também essa parceria com a camiseta brasileira. Só que isso já está gerando uma onda de indignação muito grande no Brasil, sobretudo entre a população civil. Não só na população civil, mas também no meio do esporte. A gente viu aí Galvão Bueno fazendo duras críticas contra essa decisão. Ele está completamente indignado que isso tenha acontecido, que isso possa se tornar de fato realidade. E isso vem escalando cada vez mais, porque não é possível aceitar que uma camiseta do Brasil, que deve representar o país, que tem as suas cores já decididas desde do início do nosso período aí de república, enfim, onde o verde, amarelo, o azul e o branco representam essas cores, e eu agora ser completamente colocada aí como camiseta reserva. A camisa reserva é a vermelha. Isso aí é uma abertura, é um precedente que abre para deixar, né? Qual é a camisa vermelha? Reserva. Tá bom, quem definiu a camiseta vermelha? Edinaldo?
junto com Gilmar Mendes, o que tem a ver essa história e por que de ser vermelho? Tem muitas coisas aqui para serem explicadas, mas eu acho que a população não está afim dessa explicação, porque o que eles querem de fato é que as camisas do Brasil, da seleção brasileira, seja sempre o canarinho que representa aí as cores do nosso país. Boa, Karina. Serrão, muita gente está falando também que esse vermelho com preto pode atrair ainda mais a torcida do Flamengo, uma enorme torcida no país, e aí mais gente usaria vermelho 3 meses antes das eleições. Difícil a gente não misturar esporte e política nesse caso, né? Com certeza absoluta, saudações meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. Eu, como um flamenguista idiotizado, eu tenho o prazer de dizer para vocês que a gente jamais aceitaria utilizar uma camisa vermelha ou vermelha e preta para a seleção brasileira. Isso é uma imbecilidade total. O Flamengo tem a cor dele, deixa a cor do Flamengo lá. A União Soviética tinha a cor dela, deixa ela lá. A União Soviética acabou. E agora vem essa maluquice de jogar camisa vermelha para a seleção brasileira. Ideia completamente imbecil, descabida, e eu tenho certeza, não vai ser aceita. A reação está assustadora. Foi impressionante como é que os caras conseguiram provocar uma reação negativa tão impactante. Pode pegar qualquer enquete aí, a gente já está com uma enquete aberta aqui no nosso chat da Gazeta do Povo, 90 e tantos % são contra essa porcaria. A ideia de jirico completa. Aquela camisa azul da seleção brasileira, a camisa reserva, ela teve uma explicação que foi na Copa de 58. Você não tinha como jogar a final da Copa contra a dona da casa, e porque ela tinha a camisa azul, então o Brasil teve que improvisar uma camisa. Aliás, a Suécia tinha a cor amarela, o Brasil teve que improvisar uma camisa azul. E aí o Paulo Machado de Carvalho teve uma ideia interessantíssima, que foi botar a camisa dessa cor, e aí ele espertamente ainda puxou o brio dos jogadores, dizendo que aquela ali era a cor do manto sagrado de Nossa Senhora. Se era ou não era, Paulo Machado de Carvalho é que disse, ficou valendo, e aquela camisa que fez a gente, pela primeira vez, campeão do mundo, ela consagrou o nosso país. Então, você não pode mexer em algo que é tradicional, vencedor, que é um símbolo. É uma desconstrução imagética bem típica do estilo comunista. Você destruiu uma ordem anterior para tentar criar uma nova. O brasileiro não aceita isso, e ainda mais quando você mexe na sagrada escritura do futebol. Olha, avacalhe com tudo, mas quando você vem para avacalhar com futebol, isso dá uma confusão impressionante. E a CBF, em nome de uma marketagem, ia se arriscar a fazer uma besteira. Eu garanto que agora não vai acontecer isso. Já tem jogadores dizendo até que não jogam na seleção brasileira se isso acontecer. Olha o nível em que a situação chegou. Então, uma estupidez total. Isso aí não pode acontecer de jeito nenhum. Camisa da seleção é a amarela, titular verde e amarela, e a outra azul e branca, com outras tonalidades que você queira dar, mas azul e amarelo ou verde, até aí a gente aceita a camisa da seleção brasileira. Outras cores, esquece, não tem nada a ver isso acontecer. Quando você vai fazer esse tipo de marketagem, você tem que fazer até seguindo uma certa tradição. Eu até vou falar aqui da Copa de 2014 no Brasil. Aqui, e é bom a gente lembrar, essa Copa traz uma lembrança horrorosa para a gente. A gente perdeu de 7-1 para a Alemanha, e a Alemanha estava usando também um uniforme que não é o tradicional da Alemanha, foi o uniforme de marketing. Só que mantiveram as cores daquela Alemanha, né? As cores tradicionais da Alemanha, no caso ali o vermelho e o preto. E a ideia naquele momento foi da Adidas, que também patrocinava o Flamengo, a ideia era que utilizasse a seleção alemã uma camisa que lembrasse a do Flamengo. Aí fizeram aquela camisa Deutsche Mengão, vermelho e preto, aquela desgraça que fez a gente ser derrotado por 7-1 no Mineirão, para a gente não esquecer, e a gente já esqueceu. O futebol brasileiro, ele sofre derrotas acachapantes e depois não aprende com os erros. Então, nada de mudar a camisa. O Deutsche Mengão detonou a gente por 7-1, a gente não aprendeu a lição, e agora vem a CBF querer meter vermelho
na camisa brasileira. Se vocês têm o vermelho na cabeça de vocês ou no coração, pega o vermelho e enfia em outro lugar, não na tradição do povo brasileiro. Ponto. Boa, Serrão. A gente sabe, né? A gente já viu manifestações aí da esquerda criticando o uso da camisa da seleção pela direita, pelos bolsonaristas, enfim. Então, a gente sabe que esse símbolo, para eles, incomoda, e é claro que não tem como a gente não ver uma tentativa de politizar e acabar, inclusive, polarizando também a questão que envolve a seleção. A questão é, né, André Marcília, que até no regulamento existe essa orientação para que as cores da bandeira estejam na seleção, né, nas camisas da seleção. Tem gente dizendo, não, é por causa do pau-brasil e não sei o quê. E já teve outra vez na história também, mas muito tempo atrás. Como que você analisa, né, esse uso que a gente sabe que acaba sendo político em ano de eleição e Copa do Mundo da camisa da seleção, André? Pois é, Mariana, como se a gente não tivesse problema suficiente, né, no Brasil, agora a gente tem que discutir a camisa da seleção. Foi-se o tempo em que a discussão era o futebol da seleção. Como o futebol da seleção ele está também no vermelho, né, ele já faz tempo que ele não está no azul, assim como as contas bancárias ficavam, antigamente a gente falava, né, minha conta está no vermelho, o futebol brasileiro já está no vermelho na sua bola, a camisa agora talvez queira acompanhar. É mais do que polarização, é a CBF assumindo a existência de uma polarização entre direita e esquerda e querendo surfar nessa onda. Claro, eles sabem muito bem que ano que vem a camisa verde e amarela do Brasil não vai vender nada, não vai vender porque não tem futebol que queira fazer com que essa camisa, o que justifique essa camisa ser vendida. Então, como o futebol não é mais o negócio da CBF, parece que agora eles querem entrar na onda política e assim conseguir vender as camisas. Mas é lamentável porque se houve algum tipo de polarização ou de utilização política pela direita ou pelo bolsonarismo da camisa verde e amarela do Brasil, bom, isso foi uma utilização de um símbolo legítimo. Agora, querer fazer disso a utilização de um símbolo ilegítimo, que é a camisa vermelha, é totalmente descabido. Então, se amanhã o partido rival da direita for, por exemplo, um partido que tem a foice e o martelo na sua bandeira e não uma estrela, como tem o PT, o que vai se fazer? Vai se colocar a foice e o martelo na camisa brasileira? Né? Ou se amanhã, por exemplo, o rival da direita for vamos dizer assim, algum tipo de partido que tenha alguma outra inscrição, essa inscrição vai para a camisa, isso é totalmente ridículo. Repito, uma coisa é você utilizar um símbolo legítimo, como a camisa verde e amarela, ou a bandeira do Brasil, para fazer política. Outra coisa é você fazer política em cima de um símbolo que é ilegítimo, que é o da camisa vermelha. A camisa vermelha tinha a União Soviética, a camisa vermelha tem partidos que têm algum regime comunista, não é o caso do Brasil, e a gente precisa respeitar isso minimamente. No entanto, eu tenho aqui algumas questões a respeito disso. A primeira questão é, se vamos colocar uma camisa vermelha, se a CBF e a seleção vão entrar nessa onda da esquerda para tentar dialogar com eles, tentar vender camisa também para a esquerda, será que nós teremos 13 jogadores em campo na Copa do Mundo para homenagear então de vez? E será que se tivermos 13 jogadores em campo, no árbitro também será nosso amigo, como muitas vezes acontece com os partidos de esquerda? E com essas dúvidas na cabeça, Mariana, eu devo dizer que tudo isso me parece um jogo de marketing, porque é ilícito, é errado. O estatuto da CBF, mais precisamente no capítulo 3, no artigo 13, olha só que coincidência, no inciso 3º, trata dessa questão e diz que o uniforme da seleção brasileira só pode conter as cores da bandeira brasileira, a não ser em alguns jogos especiais, em alguns jogos comemorativos sob autorização da diretoria. A gente não está aqui fazendo uma camisa para jogos comemorativos. A notícia que temos é de que isso será utilizado na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo não é possível, a não ser que a CBF jogue fora o seu estatuto,
como todas as demais leis brasileiras têm sido jogadas. Talvez, quem sabe, até por conta do estatuto não permitir que essa camisa vermelha seja posta em prática, seja utilizada na Copa do Mundo, pode ser que alguém questione a validade desse estatuto, quem sabe até isso não seja levado ao STF, e como nós temos o ministro Gilmar tratando das questões da CBF nesse âmbito, no âmbito do STF, pode até ser que ele seja o ministro a decidir se a gente deve ou não usar uma camisa vermelha. É o fim do mundo. É verdade, Marcília. A gente quer ouvir a opinião de cada um de vocês que está nos acompanhando também, por isso tem a enquete aqui. Se você vir ali, você pode já comentar. Já tem 95% de gente dizendo que a seleção não deve usar essa camisa vermelha e sim utilizar as cores da bandeira. Então responde aqui. Você acha que o Brasil deve jogar a Copa do Mundo com a camisa vermelha? Sim ou não? Como eu disse, 95% do público já disse que não, que deve utilizar a camisa amarela e verde. Vamos ver agora um vídeo para a gente migrar aí para o próximo assunto da rodada. Vamos ver. Manifestação pacífica em Brasília para uma anistia. Compareça. O povo brasileiro está tomando a consciência da maldade que está sendo praticada. Vamos todos a Brasília, quarta-feira, 7 de maio, a partir das 16 horas, na Torre de Televisão de Brasília, caminhada até o Congresso Nacional, manifestação pacífica em favor da anistia e para dar parabéns ao ministro Fux, que desmascarou a perversa e injusta condenação a Débora do Batom. Chega de covardia contra o povo brasileiro. Que a justiça prevaleça contra a injustiça. Anistia já. Parabéns, ministro Fux. Anistia já. É vergonhoso o que estamos assistindo no Brasil. Anistia já. O povo precisa se manifestar. Leve o seu celular. Iremos registrar tudo neste ato em prol da liberdade da Débora e de todos os presos injustiçados. Se pensam que vamos desistir, não nos conhecem. Anistia já. Pela Débora, pelo Clezão, pelas centenas de famílias que estão tendo suas vidas destruídas, pelo Bolsonaro, que foi intimado num quarto de UTI. Vamos verbalizar a nossa indignação de forma pacífica. Todos nas ruas para resgatar o nosso país. Sabemos que um dia para quem está preso injustamente é uma eternidade. Por isso te aguardamos, dia 7, às 16 horas, em Brasília. Vamos lutar pela liberdade dele, é a nossa pauta principal. Conto com você no dia 7 de maio, às 16 horas, em defesa da nossa democracia e justiça no nosso país. Anistia já! 7 de maio, 16 horas, concentração na Torre de Televisão. Essa convocação feita, então, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro da UTI também, a gente viu outros nomes ali se manifestando, reforçando essa pauta, então, ato pela anistia no dia 7 de maio em Brasília. Karina Michelin, momento importante para cobrar novamente, a gente sabe que a pressão popular funcionou em alguns momentos, inclusive quando a gente viu Débora Rodrigues aí voltando para prisão domiciliar, mas a gente sabe que logo depois a STF já a condenou novamente aí a uma pena excessiva. Momento importante também, porque a gente sabe que o Hugo Mota, presidente da Câmara, engavetou o PL da anistia, vai ter que ter mais pressão, né, Karina? Muito mais pressão, é a hora da população realmente se levantar contra todo esse mal que vem sendo perpetrado contra a população brasileira e, sobretudo, contra esses injustiçados que estão pagando duras penas por crimes, muitos deles que não cometeram. Então, isso já está se alongando por tempo demais, é o momento que realmente essas pessoas não podem continuar mais nessa situação. É uma afronta, condenar a Débora Rodrigues por 14 anos de prisão, deixando ela longe de 2 filhos pequenos, sendo encarcerada de uma forma injusta, somente porque ela pintou com batom o perdeu mané, que é a frase de Luiz Roberto Barroso disse essa frase, perdeu mané a população brasileira. E aqui isso tem que ser frisado.
Agora, essas pessoas estão pagando por crimes que não cometeram. E digo aqui mais uma vez, essas pessoas estão pagando com a própria vida. Nós temos vários casos de morte dentro do cárcere e também de pessoas que estão com tornozeleira eletrônica e pessoas que não estão tendo acesso à saúde, que não estão podendo se tratar dignamente com problemas e comorbidades que elas possuem. Dentro do cárcere, repito, tem o caso da dona Adalgisa, que mais uma vez eu falo o caso dela aqui quase sempre que eu estou aqui. Ela caiu dentro da prisão, ela tem 64 anos, 65, e teve uma queda dentro da prisão, ela tenta tolher a própria vida, todos os dias passa esse pensamento na cabeça dela. E ela teve uma queda dentro da prisão e ela está com fortes dores e não está sendo medicada adequadamente, sem contar o tratamento que ela deveria estar fazendo psicológico ali dentro. Só estão entupindo ela de medicação, de remédios que deixam ela completamente grogue o dia inteiro. E é esse aí que eles chamam de direitos humanos. É isso que eles chamam de direitos humanos. Agora, aqui, qualquer pessoa de nós, sem exceção, poderíamos estar no lugar dessas pessoas. Porque nós vivemos em um estado de exceção que qualquer comentário que você faça, que qualquer tipo de atitude que desagrade os poderes, os superpoderes que nós temos em Brasília, já é motivo de cárcere, de prisão, enquanto nós temos uma corrupção enorme dentro do Brasil e essas pessoas que continuam, e a gente vai falar sobre isso também, o caso do INSS, que roubaram os velhos as pessoas que pagaram a aposentadoria, os velhinhos que pagam, que tiveram o direito de ter aposentadoria, pagando enormes preços aí também de salários, de dinheiro que foi depositado no Estado, roubado pelo Estado, sem dignidade nenhuma. Essas pessoas que não têm também saúde, não têm acesso à saúde, não têm acesso a absolutamente nada, não têm nem direito a uma dignidade na sua idade já avançada, que é a aposentadoria. Olha, se a população não se levanta, e tem uma frase aqui que Bolsonaro sempre disse: se o povo soubesse a força que tem, nós não estaríamos nessa situação. E aqui não estou falando de golpes, não estou falando de quebra-quebra, não estou falando de atos terroristas, que é isso que eles tentam imputar à direita o tempo todo, que não é o modus operandi da direita. Aqui eu estou falando que nós só poderemos mudar essa realidade se nós mantermos os nossos valores morais e defendê-los até o final, que são os pilares, a moralidade, o que a gente tem como princípio de vida, nós temos que manter. É por isso que nós vamos lutar. É por isso que nós lutamos, para que a nossa sociedade continue de pé, em cima desses pilares, em cima desses valores, porque sem esses valores não possuímos absolutamente nada, somente o caos, que é isso que nós estamos vivendo hoje. Então as pessoas sim têm que se levantar, porque é um direito de cidadania e só nós poderemos mudar isso daqui. Não terciarizem a ninguém, a políticos, a ninguém. Somos nós, unidos, todos juntos, que poderemos tentar mudar a realidade e esse quadro negro que foi instalado hoje no Brasil. Vai demorar tempo? Pode demorar, mas o processo já começou e ninguém voltará mais atrás. Então, daqui para frente, é só para frente, não para trás. Todos juntos, unidos e sem medo para encarar. É isso que nós estamos vivendo, porque nós estamos diante de uma guerra e precisamos de bravos soldados. Boa, Karina. Jorge Serrão, como que você avalia a importância de mais uma manifestação agora, sabendo que o PL da Anistia está engavetado e, né, o próprio presidente da Câmara viajando aí com o presidente do STF, viajando com Lula nessa comitiva aí para o Vaticano. A gente sabe que ali há mais conversas e tudo está sendo tratado, inclusive, como acertos entre os poderes, né? Vai ter que pressionar bastante para destravar essa pauta, né? Com certeza. Toda manifestação é super bem-vinda. Ainda mais essa manifestação em Brasília, que tem o papel, a missão de quebrar o encanto. Ela não vai, na verdade, pressionar Congresso, coisa nenhuma, porque aqueles caras lá não se pressionam com nada desse tipo. Manifestação para eles, pequeno ou grande, não quer dizer nada na verdade. Tá? Esse é o ponto. Vivem numa bolha.
Agora, para a população brasileira, o direito constitucional de fazer uma manifestação em Brasília, tudo dentro da lei e da ordem, depois do que aconteceu no 8 de janeiro, é uma necessidade. Isso faz bem para as pessoas. Então, que essa manifestação ocorra, não sei se ela será tão grandiosa quanto se espera, mas que ela ocorra. Esse é o ponto fundamental. Não importa se será grande ou pequena, o importante é a qualidade dessa manifestação. É o direito que o cidadão tem de sair à rua e protestar. Direito que o sistema de poder no Brasil quis impedir. Quando veio a truculência da ação pós 8 de janeiro, a intenção era dizer, olha, se vocês fizerem de novo qualquer manifestação aqui em Brasília, a gente vai arrebentar com vocês. O recado foi esse. Tanto que foi o Supremo que se avocou o direito de ser o julgador do caso 8 de janeiro. Então, o plano era esse. E agora tudo mudou. O desgaste político de todos se amplificou, do governo, do Supremo. A situação é completamente diferente. Então, cabe uma manifestação, sim. Ela foi convocada, precisa ocorrer, só não podemos é ter a ilusão de que vai ser essa manifestação que vai alterar a cabeça dos parlamentares a favor ou contra a anistia. O que o parlamentar no Brasil precisa entender é que a anistia ela não está aqui para proteger ninguém, não está aqui para salvar a pele do Jair Bolsonaro nem de nenhum bolsonarista. A anistia hoje ela tem um papel educacional para a política brasileira. A gente hoje precisa retomar a pacificação desse país. Ou o sistema de poder aqui assume essa postura séria e honesta, ou isso aqui vai descambar para algo violento, fora do controle. E aí depois não adianta chorar das consequências que advirão disso aí. Tá? Então é hora de trabalhar a pacificação. É hora de pensar a anistia, que é o primeiro passo indicativo dessa pacificação. A anistia é uma decisão política, não é uma decisão jurídica. Já tivemos na história do Brasil, já relatamos aqui, várias anistias, pelo menos 48 anistias ao longo da história, e a mais poderosa delas, a que ficou muito famosa, foi a de 1979, mas a mais impactante delas foi a anistia de Dom Pedro II à Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Ali teve morte, ali o jogo foi bruto, ali teve sangue derramado, ao contrário do que ocorreu no 8 de janeiro. Mas houve o perdão, e o Brasil depois conseguiu se consolidar, o império se consolidou, a unidade nacional também conseguiu se manter em função de uma anistia que foi concedida. Se ali, naquele momento, os ânimos não serenassem, esse aqui seria um país dividido, com certeza absoluta. Então, a gente tem que aprender com lições do passado para que serve a anistia. E a turma do poder em Brasília, a turma da bolha de Brasília, precisa compreender que o Brasil quer mudança, o Brasil quer pacificação, o Brasil quer camisa verde e amarela, o Brasil não quer camisa vermelha. Botem na cabeça isso, e aí as coisas vão melhorar. Por falar em melhora, a gente tem que citar aqui uma melhora importante. Saiu o último boletim médico do Hospital F-Star sobre Jair Bolsonaro, informando que ele permanece na UTI, não deve sair tão cedo, mas notícia boa. Segue estável clinicamente, sem dor ou febre, pressão arterial controlada, mantém melhoras nos exames laboratoriais do fígado, apesar da gastroparesia, que é o retardo do esvaziamento do estômago, ele aceitou bem a oferta de água, chá e gelatina. E está mantendo sinais de movimentos intestinais espontâneos, o que é uma boa, sinal excelente de recuperação. E aí ele continua com aquela fisioterapia chatíssima, suporte calórico e nutricional pela via parenteral, porque não tem outro jeito, e fisioterapia motora chatíssima para evitar trombose venosa. Visita a ele restrita e sem previsão de alta na UTI. Bolsonaro melhora, isso é bom, e o Brasil precisa melhorar também. O Brasil tem que sair da UTI
em que o sistema de poder nos colocou. Somos hoje um país a cada dia mais desrespeitoso, mais violento, mais idiotizado. É hora de mudar isso aí, é hora de chamar um médico para resolver o problema. E o único médico que pode resolver isso é um povo ganhando consciência, mostrando que ele sabe o que quer no nosso país. Então, vamos para a rua. Tenha coragem, não tenha medo. Venha para uma manifestação pacífica. Entenda que o momento agora exige a responsabilidade daqueles que têm condição de ser líderes de si mesmos, e não serem liderados por quem quer que seja. É a hora do protagonismo do brasileiro. Vista a camisa da seleção brasileira dos patriotas e não da seleção brasileira dos canalhas, dos bandidos, dos corruptos. Ótimo, Serrão. André Marcília, em um artigo seu, você também reforça ali que a anistia para os presos do 8 de janeiro seria ainda mais urgente e necessário do que a anistia de 1979. Conta pra gente qual é a sua análise. Pois é, Mariana, é verdade. Se você for olhar para a anistia de 79, muita gente tem uma romantização muito grande da esquerda a respeito da anistia, como se ali, enfim, os paladinos da liberdade tivessem sido anistiados. Não, nós tivemos em 79 assassinos, assaltantes de banco, pessoas que sequestraram embaixadores, anistiados. Homens e mulheres. Tivemos ali pessoas que passaram por tortura psicológica, também não apenas sofreram, mas fizeram isso nos outros. E não estavam ali necessariamente em nome da liberdade, como gostam de dizer. Essas pessoas sequestravam ou assaltavam bancos e cofres, como o do Adhemar de Barros, enfim, esses casos históricos que a gente lembra, sequestrador do embaixador em 69, e que estão aí amplamente, fartamente retratados em filmes, né, de forma quase idílica, como se fosse algo bonito, como se tivesse sido um ato heróico, atos heróicos. Essas pessoas estavam fazendo isso, sabe para quê? Para financiar uma guerrilha, para financiar que fossem os militares depostos e postos no lugar fossem uma espécie de ditadura da esquerda, uma ditadura comunista, uma espécie de filial soviética aqui no Brasil. Era esse o desejo desses guerrilheiros. Eles estavam querendo derrubar os militares, não para restaurar a democracia, mas para impor a sua visão de mundo, que era uma visão socialista. Aliás, permanece sendo. Parte dessas pessoas estão aí hoje, dentro, inclusive, do governo, ou já estiveram dentro do governo. Então, é essa anistia ali de 79 que nós temos os artistas aplaudindo e achando o máximo nas músicas de protesto dos anos 70 e que agora, dentro de estádios de futebol, em shows, eles aplaudem quando a torcida ali, quando, enfim, os espectadores gritam sem anistia, ou quando se coloca nas redes sociais hashtag sem anistia. Aquela anistia de 79, portanto, ela é menos legítima, inclusive. Ela é menos necessária do que a anistia de hoje. Porque, repito, não foram apenas crimes políticos que foram anistiados, mas crimes comuns que eram conectados aos políticos. Ou seja, crimes comuns de sequestro, homicídio e assalto a banco para financiar o crime político que seria depor o Estado. Hoje, se a gente der de bandeja, falar assim, não, tudo bem, houve uma tentativa de golpe de Estado, vamos pressupor isso, que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado. Legal. Quais são os crimes comuns relacionados a esse, do dia 8, o político? Quais são os crimes comuns? Quebrar vidraça? Rasgar cadeira? Pichar estátua? Você quer comparar, então, pichar estátua e rasgar cadeira com matar as pessoas ou assaltar banco ou propriedade privada? Será que as pessoas que foram mortas pelos guerrilheiros anistiados são menos importantes do que uma estátua ou uma cadeira? Então é isso que está em jogo. Por que a anistia de hoje é imperdoável e aquela não foi? Por que aquela anistia é melhor que essa? Por que aquela anistia merece uma ampla solidariedade da classe artística e a de hoje merece uma repulsa?
É só porque lá os anistiados eram de esquerda. Aqui os anistiados são de direita e a direita nesse país é tratada como criminosa. E a direita nesse país é tratada com nojo. Quem não se lembra da última passeada, uma última manifestação, tivemos na Folha de São Paulo um artigo escrito por uma jornalista, enfim, dizendo que sentiu nojo quando um bolsonarista comprou o mesmo doce que era o doce que a filha dela gostava. Esse tipo de gente, ou esse tipo de visão que se tem a respeito da direita dentro do país. Então, é por isso que a anistia de hoje é mais necessária, inclusive, e até mais legítima do que a de 79, porque lá foram anistiados crimes bárbaros, e aqui não há nenhum crime comum, nenhum. Quebrar vidraça, pichar estátua, é disso que se tratam os crimes comuns, se é que a gente pode chamar isso de crime. Então, o Barroso, quando diz que a anistia de hoje é imperdoável, é só porque ele esquece-se que ele não está num palanque da Uni, gritando nós derrotamos o bolsonarismo. Ele está dando uma entrevista como ministro e deve, então, conter as suas paixões políticas ao se manifestar publicamente. Um outro ponto que eu acho também que a gente deve levar em consideração, eu acho a passeata, sem dúvida, relevante, essas manifestações elas são importantes, o povo precisa mostrar o que quer, e mesmo que isso não resulte em algo concreto, não importa. Como diz na Bíblia, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Às vezes a gente planta hoje o que apenas os nossos filhos colherão. Não importa, faz parte, é tão legítimo quanto a meu ver. E, no entanto, a gente precisa levar em consideração que o Congresso ele começa a abrir mão de levar a pauta da anistia adiante e passa a costurar com o STF. A gente viu notícias esses dias dizendo que o Alcolumbre estaria construindo uma lei junto com o Moraes. Olha o absurdo da notícia. Então o Moraes, agora o STF não mais apenas faz lei, agora o STF vai dentro do Congresso, o STF não apenas legisla quando julga, ele agora sai do STF e vai lá no Congresso, senta na cadeira do congressista e faz lei junto com o presidente da casa. Olha o nível em que nós estamos. E isso é aceitável. E o Congresso aceita isso. Então, a pauta da anistia não é importante apenas para a anistia ir adiante, mas para que o Congresso se sinta compelido a não fazer costura e acordão. Porque costura e acordão só vai humilhar o Congresso. Costura e acordões apenas farão com que um Congresso saia dessa história toda submetido. E se nós tivermos um Congresso submetido, meus caros, hoje vamos soltar os réus do dia 8 e considerá-los presos políticos por meio de um acordão com o STF. Ótimo, daqui 3, 5, 10 meses temos novos presos políticos condenados pelo STF. Daqui 2 anos temos a mesma situação, se não pior ainda do que a que temos hoje. Porque se fizermos um acordo com o STF em relação a isso, estamos alimentando um monstro. O STF sai mais forte, o Congresso sai mais fraco. Onde isso vai parar? Se o STF ficar mais forte ainda, se acreditar que pode entrar dentro do Congresso e resolver as pautas deles, imagina só daqui 6 meses se nós não estaremos ainda pior do que hoje. Ainda piores presos políticos teremos. Ainda pessoas mais injustiçadas pelas canetas e togas absolutamente injurídicas, inconstitucionais do STF nós teremos pela frente. Então, eu acho que a pauta da anistia, ela é muito mais, hoje, ela é tão importante para se desejar a anistia, quanto para se cobrar que o Congresso vá adiante, não tenha medo, não se acovarde e faça a sua tarefa, que é confrontar-se com os poderes que agem de forma excessiva. Ótimo, Marcília. Aproveitando aí a análise do Marcília, eu vou trazer também uma matéria aqui na Gazeta do Povo, escrita pelo Guilherme Grande, que é a seguinte: líder do governo se diz a favor de projeto alternativo à anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. E aí ele cita que o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, né, do PT da Bahia, afirmou ser favorável ao projeto de lei que está sendo discutido nos bastidores pelos 2 presidentes do Congresso, como uma alternativa aí ao PL da anistia. A gente tem visto, né, essa movimentação de Hugo Mota e também de Davi Alcolumbre.
deixando claro, né, que eles estão mais alinhados aos interesses aí do governo e do STF do que dos próprios colegas ali parlamentares, né, já que a gente viu a maioria sendo a favor da urgência do PL da anistia e estão sendo ignorados nesse momento os parlamentares, né, bem importante lembrar disso, né, Karina, neste momento, como bem trouxe o André Marcília, deixando ainda mais evidente o enfraquecimento do Congresso diante dos interesses, né, desse, como um deputado citou ontem aqui no Entre Linhas, desse consórcio do Executivo Judiciário, né, Karina? Pois é, caiu tudo aqui, Mari. Eu perdi você aqui. Eu vou tentar, se puder me dar um briefing do que aconteceu, porque eu fiquei fora da tela aqui por esses minutos que você falou. Qual é o tempo? Então, a questão de como o Congresso está sendo enfraquecido nesse momento, escancaradamente, especialmente quando a gente vê que os próprios presidentes do Congresso ali, tanto na Câmara, Hugo Mota, quanto no Senado, Davi Alcolumbre, entendendo ali nos bastidores e deixando claro, inclusive, para a base do governo no Congresso, que eles estão interessados aí em uma alternativa ao PL da anistia, né? Uma alternativa que seja mais interessante, inclusive, ao Executivo e ao Judiciário, deixando aí de lado qual é a opinião dos parlamentares, que em maioria ali conseguiram um enorme número de assinaturas pedindo pela urgência do projeto, né, Karina? O que eles estão fazendo, Mari, é fazendo esse jogo que diretamente com o Supremo Tribunal Federal e com o Executivo, que o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre estão sempre, e isso existe uma união, a gente sabe muito bem, Davi Alcolumbre foi um dos maiores traidores, sobretudo durante o governo Bolsonaro. Enfim, eles estão nesse plano juntos há muito tempo, não é de agora. Então, eles só voltam de novo à cena do crime para colocar as suas ordens dos dias, dizendo que não, aqui nós temos outros problemas mais sérios para discutir no Brasil. O projeto da anistia, ele não é um projeto urgente, ele não é um projeto, ele é um projeto divisivo dentro do Congresso, ele não é um projeto que une. Isso são todas frases falaciosas que eles continuam emitindo para eles ficarem mantendo o status quo, que é isso que eles estão fazendo agora nesse momento. Eles não querem tomar a responsabilidade para si, que o Hugo Mota tinha dito já antes de tomar posse como presidente da Câmara, que ele dizia que as penas e que aquilo que vinha acontecendo com os crimes que foram colocados ali através do Supremo Tribunal Federal, com as vítimas que foram injustiçadas, com as penas de 14, 12, 13, 16, 17 anos eram penas que deveriam ter uma dosimetria, que deveriam ter aí verificar de fato o fator humano disso tudo. Ele tinha dito isso tudo antes, numa entrevista aí que ele deu, até publiquei lá, falei, vamos ver até quando isso vai durar, esse discurso, essa narrativa dele. Bom, não durou nada, porque depois que ele subiu aí e tomou posse, sentou naquela cadeira, tudo mudou, e a gente sabe muito bem que quem senta naquela cadeira tem que dançar a música e o chicote de quem está comandando lá em cima, que é a casta que comanda entre o Supremo Tribunal Federal, que é aquele que comanda hoje o Brasil, que é aquele que define o que vai ser aplicado dentro do Congresso como pauta e aquilo que não vai ser aplicado dentro do Congresso como pauta. Tanto não sei se vocês se lembram, que quando isso estava para ser pautado, Alexandre de Moraes sai do seu púlpito lá de Brasília e vai até ao Congresso para numa homenagem que estava tendo ali para o Pacheco, de um livro e tal, mas deixando um recado a todos aqueles que ele estava ali também para intimidar esses políticos para não votar isso tudo. E nós sabemos também que tinha por trás uma movimentação enorme em Brasília com o Partido dos Trabalhadores, que estavam contatando senadores, deputados, tudo para que não assinassem o projeto de anistia. E eles estavam sendo também chantageados e ameaçados o tempo todo. Só que aqui a gente não pode continuar mais nisso, porque aqui é a voz do povo que tem que prevalecer. A ordem do dia deveria sim ser essas pessoas que estão presas injustamente. E também, contemporaneamente, essas pessoas que estão cometendo crime, roubando os velhinhos e as aposentadorias dos senhores. Isso sim. Que tipo de crime é esse que ninguém vê, que deixa ali, todo mundo roubando à vontade? Depois as denúncias, enfim, denúncias que aconteceram já lá dentro do INSS, há muito tempo que já vem sendo feitas essas denúncias, todo mundo caladinho, todo mundo omisso, todo mundo deixando a boiada passar, todo mundo roubando, recordes de roubo que nós temos nesse país. Enquanto isso, pessoas simples que estavam manifestando o seu dever, que é dever de cidadania ali dentro,
são presas por 15, 16, 17 anos. Isso é algo inacreditável no país que a gente está vivendo. Eles estão fazendo um jogo sujo, que é o jogo que Brasília faz. Brasília é suja. O balcão de negócios de Brasília gira em torno de bilhões de reais para comprar parlamentares, para calar vozes, para comprar o silêncio, para comprar a omissão, para comprar. E ali, quem eles não podem, eles vão em cima da que eles não podem comprar, eles chantageiam, eles trazem essas pessoas para o centro da mídia, depois que os jornalistas, os jornalistas, pegam determinadas figuras para atacá-los publicamente e miná-los definitivamente do jogo político, em modo que essas pessoas não possam mais se candidatar. E aqui a gente viu inúmeras delas que não foram afastadas do cargo por corrupção, porque roubaram, porque fizeram um estrago com o dinheiro público e atentaram um golpe, porque o golpe, minha gente, o golpe não vem de armas, de canhões, com o exército, do jeito que eles pintam, não. O golpe vem de uma caneta ensanguentada. Esses são os verdadeiros golpes que vêm acontecendo. Então, se os políticos que não têm a capacidade para resolver isso, porque estão tudo amarrado ali, chantageado, ou tem alguma coisa na gaveta dentro desses ministros, da gaveta dos ministros para ser tirada fora e ser depois colocada contra eles, então que se retirem do cargo. Que se retirem, que se demitam, que abram espaços para pessoas que tenham mais capacidade e não tenham rabo preso, por uma questão de honra, para não barrar, para não fazer em modo que a engrenagem do país pare. E ela está acontecendo justamente porque essas pessoas se apossaram da cadeira, apossaram-se, foram ludibriados pelo poder, que estão ali completamente envolvidos nesse jogo de poder e muito dinheiro, que eles não querem deixar. Deixem para que pessoas possam assumir sem ter rabo preso. Só aí nós vamos poder mudar de fato a realidade desse Brasil. Só que nós sabemos que o ego dessas pessoas não permite isso. Muito pelo contrário. Então, se não é assim dessa forma, que a população comece a agir. Porque a população, sim, tem procuração para agir em nome dos políticos também, porque foram elas que elegeram essas pessoas para estar ali. Agora, se essas pessoas não estão fazendo o dever de casa direitinho, chegou a hora da população exercer o seu papel dentro de uma democracia, que é retirá-los de onde eles estão. É assim que deveria ser. Boa, Karina. Serrão, vamos manter um pouquinho mais nesse tema, só antes da gente mudar, exatamente porque tem uma outra matéria também na Gazeta do Povo que chama atenção sobre isso tudo que tem acontecido nos bastidores, né? Enquanto tem gente pedindo pela anistia, a gente vê esse projeto sendo engavetado, tem gente ganhando influência nesse momento. E é o caso de Davi Alcolumbre, presidente do Senado. A matéria do Silvio Ribas e Wesley Oliveira diz o seguinte: cargos, anistia e petróleo na Amazônia reforçam parceria de Lula e Alcolumbre. Algo que a gente já imaginava, que já foi bastante discutido também, mas que está ficando mais evidente agora, né? Principalmente depois, né, aquele atrito que a gente viu entre o governo Lula e o União, quando o deputado Pedro Lucas recusou o cargo, né, no Ministério como ministro das Comunicações, mas aí abriu espaço para interferência, né, e para maior influência de Davi Alcolumbre. Como que você vê essas relações, Serrão? O interessante é que as coisas estão ficando escancaradas do Brasil. Antigamente você ainda conseguia dar uma escondidinha, outra, agora não dá mais para esconder. E o governo está preparando coisas hediondas do Congresso Nacional. Eles têm ali projetos que eles vão meter no meio de outros projetos, na base de jabuticaba. Eles vão dar golpes. Esse governo Lula é um governo golpista no campo da gestão econômica. Então se preparem para coisas horrorosas que estão vindo por aí. E tudo isso com a anuência de Davi Alcolumbre e também de Hugo Mota. Hugo Mota, por enquanto, vinha se postando corretamente, mas depois de tantos jantares e viagens com o presidente Lula, a gente já começa a notar que tanto o presidente do Congresso quanto o presidente da Câmara já começam a apresentar um comportamento um tanto politicamente esquisito. Isso é péssimo. Só que a novidade agora é que a população não é mais idiota, já percebe as manobras claramente.
Só que está faltando à oposição brasileira uma ênfase maior em combater essas armações. Parece que a nossa oposição é muito inocentona, muito, para usar uma terminologia barrosiana, uma oposição muito mané. Deixa o barco rolar, deixa o barco andar. Não vai acontecer isso não. Vai, vocês vão se ferrar, vão ferrar o Brasil, esses caras não estão aí para brincadeira. Olha, quando os caras estão brincando, estão mexendo até com camisa da seleção, o negócio da camisa da seleção é sério, ali é uma mexida com um símbolo brasileiro. Isso é jogada de comunista. Quando ele mexe também na estrutura econômica do país, como eles estão preparando para fazer, isso também é jogada de comunista. Aqui não tem idiota no poder, esses caras são do Foro de São Paulo. Eles sabem que o Brasil é o último bastião para eles poderem fazer o que eles quiserem, roubar doidado, consolidar a corrupção por aqui. Você acha que o fim da Lava Jato é algo assim gratuito? Não, aquilo é meticulosamente planejado para manter esse modelo estatal falido que o Brasil tem. Você tem que permitir que os empresários continuem tendo relações promíscuas com a máquina estatal, porque é isso que dá dinheiro, isso é que dá a mufunfa para a rapaziada canhota que aparelha a máquina estatal. Então a gente tem que prestar muita atenção nesses movimentos esquisitos de Lula com Hugo Mota, de Lula com Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre tem interesses econômicos que a gente ainda não conseguiu perceber claramente quais são no Ministério das Comunicações. Ali tem um tesouro, com certeza, porque senão ele não estaria insistindo há 2 mandatos em manter ali o presidente, o cara que comanda toda a área do sistema Telebrás ou então o Ministério das próprias Comunicações. Então, olho no Alcolumbre, olho no Hugo Mota, olho em todos eles. E a nossa oposição tem que dar uma acordada, tem que ficar mais esperta. As coisas passam batidas e o pessoal não está percebendo o quão é perigoso o golpe econômico que está sendo montado pela equipe do PT. Seria bom que a oposição desse uma olhada séria em projetos que são aprovados a toque de caixa no Congresso e que estão cheios de jabuticaba no meio. Passa batido, ninguém vê, e depois aquilo começa a vigorar, aí todo mundo toma um susto. Toma um susto e grita depois. Depois que você gritou, neném, quem reclama já perdeu. Boa, Serrão. Marcília, nesse cenário todo também fica uma situação complicada até para a parte da oposição. A gente sabe que muitos, inclusive, apoiaram Davi Alcolumbre para a presidência do Senado, né? Mas quem vai ficando para trás são exatamente esses mesmos parlamentares, seja oposição ou não, que vão perdendo a voz aí, como você mesmo apontou na sua última análise aqui no Sem Rodeios, né? Mariana, veja, acho que ninguém esperava que o Alcolumbre fosse um opositor ao governo e etc. E, aliás, o que a gente, às vezes, ingenuamente um pouco espera é que essas pessoas que ocupam essa cadeira, né, elas sejam parlamentares combativos. Não vai acontecer, né? Essas pessoas chegam lá justamente porque elas compõem. Um parlamentar combativo jamais chega nessa cadeira. Né? Então, assim, não tem como esperar, aliás, nem essa cadeira, e nem cadeira alguma do STF. Eu vi até no vídeo que passou agora há pouco da anistia, as pessoas falando do Fux e tal, parabéns para o Fux, etc. Claro, enfim, eu entendo, politicamente isso tem que ser feito, mas não vai sair do Fux uma rebelião dentro do STF. É claro. Eles deixaram ali entre 5 ministros, imagina se um deles vai se rebelar, ou se uma rebelião de um ministro não pode ser contida pelos demais. Esse caso da Débora, o Fux criou uma divergência que pode levar, apenas para a gente fazer um paralelo, o Fux criou uma divergência que pode levar o caso para o plenário, certo? Certo. Quem pauta esse recurso no plenário? O presidente. Mesma coisa do Congresso. Quem está na cadeira da presidência? Quem está na cadeira da presidência? O imperdoável Barroso.
Então a gente precisa entender que, infelizmente, dentro dos poderes da República... E aí, só para terminar, para quem não entendeu, óbvio que o Barroso vai pautar isso daí no dia 31 de fevereiro. Né? Quando chover fogo, ou quando o céu ficar vermelho, não só a camisa do Brasil. Não falta muito. De qualquer forma, a gente precisa entender, portanto, que quem ocupa esse tipo de cadeira, né, ele amolda o assento, né, não se amolda às formas nadegais de quem está sentando. Ao contrário, as formas nadegais, que me permitam aqui essa expressão que eu acabo de inventar, é que se amoldam à cadeira. Né? A pessoa se amolda onde ela está sentando, e não a cadeira que se amolda ao dono dela. Não, ele não é dono dela, sobretudo dentro do Congresso e do STF. Ninguém ali é dono da cadeira. A pessoa está sentada naquela cadeira e sabe que está a serviço justamente da composição. O que o Barroso vai fazer dentro do STF e tem feito é ser a voz de todos. Né? Quando ele não, portanto, quando ele sai fazendo esses arroubos, quando ele dá essas entrevistas, ele está ali amando, ele está ali a serviço. Vejam, por exemplo, que essa questão que a gente mencionou da costura entre STF e Congresso, o Moraes sentou com o Alcolumbre para fazer uma lei alternativa à anistia e etc. Coincidentemente, essa notícia sai no dia seguinte da entrevista do Barroso ao Globo, dizendo que a anistia é imperdoável. Você acha que isso é só coincidência? Será mesmo que isso é só coincidência? É óbvio que não. O Barroso foi ali ao jornal anunciar que, porque a anistia é imperdoável, é necessário fazer uma lei alternativa. E aí vem no dia seguinte a notícia de que o Alcolumbre está sentando com o STF. Então quem está na cadeira da presidência não vai ser uma pessoa combativa, nem do STF, nem do Congresso, e muito menos, aliás, do Congresso, porque no Congresso ali já não é combativo na cadeira ou fora da cadeira. A gente tem um Congresso hoje que de combativo não tem nada. Temos bons congressistas e um péssimo Congresso. Temos bons senadores e um péssimo Senado. Temos bons deputados e um péssimo legislativo. É isso, uma péssima Câmara. Então, o que é possível se fazer não é esperar que o Alcolumbre seja a menina dos olhos de todos nós. Não será, não era e nunca foi. O que precisa ser feito é pressionar para que ele se constranja de fazer acordos que são indevidos. Para que ele se constranja de fazer acordos que sejam contra a vontade da maioria, seja dos deputados, seja dos senadores, seja do povo que está ali representado por esses congressistas. Então, nada se espere do Alcolumbre. O que precisa ser... O Alcolumbre não vai fazer o gesto, a não ser que se sinta pressionado. E é por isso que a pauta da anistia nas ruas é importante, é por isso que os deputados serem combativos nas TVs é algo relevante, é por isso que os deputados baterem na mesma tecla dia, noite e dia é importante. É por isso que denúncias de que o Alcolumbre está sentando com esse ou com aquele, ou que o Hugo Mota está jantando ou sendo jantado com esse ou com aquele. É por isso que essas pautas, ou essas denúncias, ou essas manifestações dos próprios congressistas são muito importantes. Porque é dessa forma que eles se sentem pressionados a fazer outras composições que não as composições que o governo deseja. Mas que essas pessoas nessas cadeiras vão fazer composições, vão. E se não tiver pressão, vão fazer as piores possíveis. Vão fazer o desejo que não é o nosso, que é o dos governos, que é sobretudo desse governo, ou desse desgoverno que está no executivo. Boa, Marcília. Agora sim, a gente vai para a terceira rodada aqui dessa nossa conversa. Eu vou trazer essa matéria que é do Renan Ramalho, aqui na Gazeta do Povo, que ele aponta aqui, né, ainda sobre esse escândalo do INSS. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, conseguiu que, em 1º de novembro de 2023, o órgão desbloqueasse de uma vez só e de forma irregular descontos em mais de 34 mil benefícios pagos a aposentados e pensionistas. Karina Michelin, agorinha o Serrão estava falando em aparelhamento e todo esse tipo de funcionamento que a gente sabe que é bem comum do governo Lula. Qual que é a sua análise?
A minha análise é que nós estamos lidando com bandidos, criminosos, que não tem outra definição para defini-los. Não existe. Não existe. Isso daqui, gente, isso daqui é um escândalo sem proporções. Aonde já se viu roubar os aposentados desse país, que já se aposentam com uma aposentadoria horrorosa, baixíssima, diante de anos de previdência que são pagos todos os meses, depositados ali na conta do Estado, para depois o Estado roubar esse dinheiro e tirando através aí dos seus sindicatos, que isso é um absurdo. Não deveria existir sindicato para isso, gente. A tratativa deveria ser com o patrão e com o empregado. Já começa por aí. Nos Estados Unidos funciona assim. As suas tratativas de trabalho são feitas diretamente. Não existe outros meios para se fazer, porque aí abre o precedente que vai ter sempre alguém no meio, que esses sindicatos no Brasil nós sabemos muito bem por quem são financiados, porque aqui já está certo. Aqui a gente percebe, porque essas pessoas eles roubam para quê? Para ter poder, para dar mais poder aos sindicatos, para que os sindicatos continuem atuando diretamente dentro, mediando entre o Estado, já tem esse aparelhamento já há décadas que nós conhecemos muito bem, esse aparelhamento do Estado, de sindicatos e de partido político, que aqui a gente está falando especificamente do PT, porque o sindicato que está envolvido nisso tem como vice-presidente o irmão de Lula, embora todo mundo fale que agora estão falando que o irmão do Lula não tem nada a ver com ele, porque eles não têm um relacionamento muito bom, porque o irmão do Lula é mais radical do que o próprio Lula. O Lula até agora não comentou, porque pode piorar. Sempre não comentou, porque o Sidônio, que é o marqueteiro do Lula agora, disse: melhor não falar nada, fica em silêncio, porque senão pode piorar e o negócio vai ficar feio para o teu lado, porque ano que vem tem eleições e nós não podemos nos queimar nesse momento, como se ele já não tivesse queimado há muito tempo. É como se o seu histórico o condena, o passado do Lula o condena, e o passado de todo esse grupo de Partido dos Trabalhadores e sindicalistas que atuam diretamente na sociedade para ludibriar trabalhadores que são usados por eles como massa de manobra, porque eles falam: não, nós vamos defender você e os seus direitos, no qual ele rouba praticamente tudo do aposentado, rouba tudo dessas pessoas que têm aí, tem que pagar imposto e tudo mais, e gera uma revolta, porque não temos benefício. Mas esse escândalo aqui do INSS, gente, era para dar impeachment imediatamente. O que esse Carlos Lupe está fazendo ainda aí como ministro? Por que você não se demite, Carlos Lupe? Não vai se demitir? Vai ficar aí mesmo depois de todo esse escândalo e sabendo que isso estava acontecendo? Porque no início de 2023, a ex-conselheira Tônia chegou numa reunião da diretoria ali e passou essas informações que tinham um alto índice de reclamações e denúncias do INSS contra o INSS em relação a essas cobranças que estavam sendo feitas nas folhas dessas pessoas sem autorização delas, para um sindicato, para vários sindicatos. Aqui tem que ver agora quem está envolvido nisso, com o aval do INSS, porque como é que você vai tirar o dinheiro dessas pessoas na folha se o INSS não autoriza? Autorizou, porque já sai emitido lá do INSS o retiro direto da fonte. Então, eles estão também nessa trama. Como pode não estar? Vai dizer o quê? Que durante anos ele não sabia e ainda ele tem a coragem de falar que tem safadeza, mas eu não sou omisso, Carlos Lupe? Como não é omisso? Você sabia disso desde 2023 e, curiosamente, em 2023 foi aonde teve o maior índice de rombo no bolso dos aposentados, obviamente, e não no Estado, que foram mais de 1 bilhão, que foi o recorde durante esse ano, e você ficou calado? Isso é crime, isso é criminoso. No mínimo, o que tem que ser feito agora é o Estado ressarcir todo esse montante de dinheiro diretamente nos bolsos do contribuinte, que foram lesados pelo Estado. É a primeira coisa que tem que se fazer. Devolva esse dinheiro imediatamente.
E depois vai continuando processos, vamos ver o que vai dar nesses processos, porque a gente sabe que ali, 4 meses antes de estourar todo esse escândalo, o filho do Lewandowski foi contratado pelo sindicato para defendê-los. Então, 4 meses antes que estourasse isso tudo. Você acha que aqui existe mera coincidência? Ou é o destino, as estrelas que estavam ali alinhadas, os planetas que estavam alinhados naquele momento, e foi colocado o filho do Lewandowski ali por acaso, naquele momento ali? Não! Então, eles já sabiam que estourar a bomba, coloca o filho do Lewandowski como advogado, que está ali diretamente ligado a eles, que vai subir, sei lá, para a Suprema Corte, porque aqui agora vamos ver, né, como é que eles vão agir, porque todos os réus do 8 de janeiro, sem foro privilegiado, estão sendo ali condenados diretamente pela Suprema Corte, não passaram em primeira, segunda e terceira instância. Foi diretamente neles, não tem nem a quem recorrer mais. Agora, eu quero ver como é que essas pessoas aí vão se explicar e com a quantidade de carros de luxo que foram sequestrados, que foram comprados com dinheiro dos aposentados. É uma vergonha. É uma vergonha isso tudo. Eu não sei. O Brasil tem que parar, gente. Vocês percebem que o Brasil tem que parar? Porque a partir do momento que você é molestado uma vez, 2, 3, 4... e você continua aceitando, aí chega um momento que você ou se torna com a síndrome de Estocolmo, que não deveria acontecer, todo mundo está com a síndrome de Estocolmo, se apaixonaram pelos seus algozes, estão deixando acontecer tudo isso mesmo e está tudo certo, ou para tudo. Para exigir respeito, se para. E para colocar cada um no seu lugar, para o Brasil até que isso não seja resolvido. Não vai resolver? Paramos, porque vocês estão roubando a população. E quando chega a declaração do imposto de renda, ai de quem não declara seu imposto de renda. Tem confisco, tem tudo. Agora até mesmo o CNH, a carteira de motorista, tudo, para quem não paga a dívida, passaporte cancelado. Você não pode mais sair do Brasil se você não pagar a sua dívida. Você não pode mais dirigir se você não pagar a sua dívida. E está todo mundo caladinho, aceitando. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Muito sério aqui. Os tiranos, eles vão até quando a população permite. Porque o poder do tirano não está na ação do medo que ele proporciona, mas está no silêncio da população que aceita o que ele está fazendo. E é por isso que ele escala cada vez mais. E aqui nós temos uma imensa maioria que está calada, que está se omitindo. Nós vemos aí uma grande casta política, e não só política também, mas uma classe social, a elite social brasileira está calada e eles estão contribuindo para o nosso declínio total e absoluto. Chega, parou. É assim que se exige respeito. Senão, nós seremos sempre tratados como escravos. E é isso que eles veem, todo mundo. Porque são todo mundo, tá um monte de gente fraco, todos fracos, sendo tratados como escravos e o poder deles aumentando cada vez mais, porque uma grande maioria se calou e se omitiu e permitiu que esse avanço de poder acontecesse. Ótimo, Karina. Agora, Serrão. Segundo um relatório da Controladoria Geral da União, 742 mil aposentados já pediram um cancelamento desse desconto indevido. Mas, segundo os entrevistados ali desse relatório também, 35% deles souberam dessa notícia, mas não sabem muito bem o que fazer ali para conseguir pedir esse cancelamento do desconto e tudo mais. Vão ficar, mais uma vez, a Deus dará, né? Vão ficar. Então, dica para o aposentado. Se você tem acesso à internet, você vai no aplicativo da Previdência Social e lá você vai encontrar a aba que fala desses convênios, dessas contribuições, e você vai lá pedir o seu cancelamento. Se você não tiver acesso, você tem dúvida, a coisa é mais complicada, você vai pegar o telefone e ligar para o número 135 e apresentar seus dados de contra-cheque, seus dados de
recebedor de aposentado ou pensionista do INSS e pedir esse cancelamento, se não está autorizado por você. Vamos lembrar bem, tem gente que autorizou, tem gente que fez esses convênios, mas foi uma minoria. A maioria foi tungada. E a jogada inteligente desse negócio, aí a roubalheira foi muito esperta, é que eram descontos aparentemente pequenos, valores baixos. É R$30 de um, 40 do outro. Só que quando você soma isso de milhões de pessoas, caramba, vira um negócio gigantesco, um montante absurdo. Então, se você não quis ser lesado pelo INSS, vá lá e questione. O governo diz que vai devolver. O problema é quando irá devolver, como irá devolver. Porque para tirar é sempre uma moleza, para fazer a devolução e para acertar o erro é sempre uma burocracia ainda maior, sempre uma dificuldade aterradora para esse aposentado e para esse pensionista que foi vítima fácil de um esquema que já se sabia lá de trás. Desde 2019, isso já era sabido, o governo Bolsonaro tentou uma intervenção para impedir o problema, mas a máquina mafiosa que junta o PT, suas associações, seus sindicatos, eles conseguem montar um esquema para tomar a grana das pessoas, do setor público, com uma eficiência assustadora. Né? A eficiência do Petrolão, do Mensalão, do Eletrolão, que ficou impune. Esses caras são craques da roubalheira, especialistas em corrupção sistêmica. E a gente fica indefeso diante disso, porque o Estado brasileiro deveria ter mecanismos que não impedissem esse tipo de roubalheira, mas não tem. Você tem o Tribunal de Contas, que são políticos, é um órgão auxiliar do Poder Legislativo indicado por políticos para fiscalizar eles mesmos. A fiscalização acaba não acontecendo. Nos tribunais de contas da União, estados e municípios, você tem indicação de parentes. Agora a moda é nomear as esposas dos políticos para conselheiras dos tribunais. Elas ganham de 80 a 50 mil reais por mês, jeton, um monte de jogada, a mais de penduricalho que enche o bolso deles e complementa o salário do marido. E na hora de fiscalizar, o que é que elas fazem? Nada, porque não tem. Ela vai fiscalizar o governo do marido, o governo do aliado do marido? Não vai. Então, esse modelo está falido. Ou o Brasil discute uma nova concepção de fiscalização estatal, a coisa pública tem que ser fiscalizada diretamente pelo cidadão, que vai ser escolhido em eleição, cada um se candidata, mandato curto, o cara cumpre o papel fiscalizador, faz um papel cívico, é igual as pessoas que trabalham na eleição, pode até receber ou não algum recurso para isso, mas o fundamental é que isso seja feito pelo cidadão, e não você ter o profissional da fiscalização, que depois se transforma no profissional da corrupção sistêmica. Ou a gente muda esse modelo, ou isso aqui não tem jeito. Ótimo, Serrão. Agora, Marcília, matéria aqui na Gazeta do Povo do Diógenes Feitosa. Ex-diretores do INSS e pessoas próximas receberam mais de 17 milhões de sindicatos, segundo a PF. Bom, a grande preocupação quando a gente vê num país em que, né, a gente normalmente percebe impunidade, fora alguns casos aí, né, como 8 de janeiro, o que a gente mais vê é impunidade. Vai acabar em pizza também? Provavelmente vai acabar em pizza. Eu acho que esse caso merece uma CPI, não porque vai ou não acabar em pizza, mas porque durante uma CPI é possível que que os parlamentares façam algumas investigações que muito dificilmente são feitas pela polícia, que é a investigação dos seus próprios colegas, a investigação da classe política. A gente precisa entender que esse caso da Previdência tem umas nuances relevantes. Primeiro, é um ecossistema gigantesco em torno da Previdência, sindicatos, entidades, não sei o que mais, aí tem ou não tem o Frei Chico, aí a gente, enfim, tudo isso orbitando ali em torno do caso, num caso milionário, um caso tão relevante quanto foi Mensalão, quanto foi Petrolão, e essas entidades todas que circulam estão aí, sempre estiveram e estarão ainda por muito tempo. Então, a questão é,
qual é a necessidade ou qual é a real função de algumas instituições, entes ou sindicatos dentro do sistema de corrupção que a gente tem dentro do Brasil. E isso a gente só consegue alcançar com alguma facilidade pelo ambiente político. Por quê? Porque muitas vezes essas instituições são instrumentalizadas por políticos, por nomeações ou por irrigação de dinheiro, emendas e etc, etc, etc. Então, às vezes a CPI, a gente fala, mas a CPI sempre acaba em pizza, mas revela muita coisa. E ao revelar muita coisa, nos traz uma transparência que investigações policiais feitas, às vezes, às sombras da opinião pública, inclusive, não conseguem revelar. Não apenas essas entidades, mas também o fato de que talvez tenhamos pessoas dentro do governo que estejam envolvidas. Será que não? No mínimo, essa declaração do Lupe dizendo que estava sabendo do que estava acontecendo, merece uma investigação a sério. Ora, se ele estava sabendo o que estava acontecendo, ele age de forma responsável por omissão. Há uma omissão dele. E ao se tornar omisso, ele é tão responsável quanto quem fez. Não é criminoso apenas quem põe a mão, mas quem fecha os olhos ou quem permite que aquela mão seja posta no dinheiro público, sobretudo dinheiro de velhinhos, o que é um negócio absolutamente nojento e imoral. Outro ponto relevante é o seguinte: se o Lupe disse que sabia e permanece no governo, se ele não sai de lá, também é responsável quem não o tira de lá. E quem não o tira de lá? O presidente da República. Ele foi nomeado pelo presidente, quem o demite é o presidente. Se o presidente não o tira, porque se ele próprio assumiu que sabia. Então, se o Lupe assume que tem uma função dentro disso, ainda que por omissão, e essa é uma função de responsabilidade criminal. É preciso que se diga, né? Preciso que se apure, que se investigue. Não estou acusando ninguém, mas estou dizendo que o que ele disse, se ele disse que ele sabia de um fato criminoso, isso é omissão. Omissão também é crime. E se essa pessoa que assume um fato ilícito permanece no governo amando de alguém, e esse alguém é o presidente também age de forma ilícita. Nós estamos aqui diante de um crime que chama-se prevaricação, que está previsto no artigo 319, salvo engano, do Código Penal, que é você se omitir diante de um fato ilícito, sendo funcionário público, servidor público, exercendo função pública. Algo que é aplicável, inclusive, a presidentes da República. Então, isso tudo precisa ser investigado. Qual é a chance de nós chegarmos a todo esse fio de novelo que precisa ser desembaraçado apenas com as investigações da Polícia Federal? Acho difícil, acho muito difícil, acho improvável. Qual é a chance de nós chegarmos a uma solução para isso com o STF do jeito que ele tem tratado, por exemplo, a Lava Jato? A Lava Jato do bem e a Lava Jato do mal. Tem a Lava Jato em que o juiz Moro é isento, e tem a Lava Jato que o juiz Moro não é isento. A depender de quem está lá na frente, eles tratam, o STF trata a Lava Jato de uma ou de outra forma, entende a isenção do juiz da Lava Jato e dos procuradores de uma ou outra forma, sendo que os fatos todos foram, por exemplo, nesse caso Collor, mostraram-se os mesmos, ou pelo menos o nascedouro era o mesmo. Eles todos nasceram de uma mesma fonte. As investigações foram autorizadas pelo mesmo juiz. Então, e portanto, se estão viciadas para todo mundo ou para ninguém. Então, esperar o quê? Que o STF vá um dia resolver essa questão? Mais provável que o STF anule tudo. Do jeito que a coisa anda, não dá para a gente acreditar nisso. Então, acho que cabe aí ao Congresso, mais uma vez, cabe ao Congresso dar um passo adiante e revelar, jogar a luz possível, pelo menos, em quem do ambiente político está enfiado nisso. Seja enfiado diretamente na execução, se é que tem alguém, seja enfiado porque fechou os olhos, porque deixou fazer ou porque não denunciou quando descobriu que alguma coisa muito errada havia. E não venham com esse papo de isso começou lá no Bolsonaro, ou isso era assim. Esse é um papinho totalmente imoral. Acho indigno um governo se posicionar dessa forma.
Porque se eu tenho um porteiro na minha casa e ele deixa entrar um ladrão, eu não vou perguntar para ele desde quando o ladrão entra. Eu vou simplesmente dizer por que você continua deixando entrar um ladrão. É só essa a questão. Não importa se, mas é que o síndico anterior, não interessa o síndico anterior. Você está deixando entrar um ladrão, meu caro. E por que você permanece deixando entrar um ladrão é que é a resposta. O governo, ele só está culpando o síndico ser outro, ou a ordem ter vindo de um exercício anterior. Mas ele não explica por que o zelador que está lá no Ministério da Previdência permaneceu por tanto tempo permitindo que o ladrão entrasse no prédio. Boa, Marcília. Agora no começo da tarde tem mais uma matéria aqui na Gazeta do Povo sobre essa fraude, esse golpe aí. Lewandowski defende legalidade de contrato entre entidade investigada por fraude no INSS e escritório do filho dele, né? Karina, o pessoal está comentando aqui no chat que, diante de tantas notícias, está difícil permanecer otimista, né? Como que você analisa essa situação em que a gente está? Tantos assuntos que a gente trouxe nesta tarde, né? Dá para ter otimismo ainda, por exemplo, reforçando a importância de ir às ruas, se manifestar aí no próximo dia 7 de maio? Olha, otimismo, eu trocaria a palavra otimismo por realismo. Nós temos que estar em contato com a realidade. A realidade hoje não é boa. Não é. Todos nós sabemos, é inútil que a gente chegue aqui e comece a contar um monte de coisa, um monte de mentira, falando que está tudo bem, vai tudo se resolver, porque é um momento passageiro, que logo mais tudo se equilibra, tudo volta ao status normal. Não vai. O que foi mudado aqui hoje, nós tivemos uma mudança epocal no nosso mundo contemporâneo. E não foi só o Brasil, a gente teve essa mudança global. Né, com a globalização, com tudo isso, e veio essa onda globalista para destituir e destruir tudo que foi criado lá atrás. Então, tudo que é o passado, tudo que foi construído em cima dos valores, dos princípios básicos da nossa sociedade, estão sendo destruídos, estão sendo completamente cancelados, definitivamente, por essas pessoas. O nosso papel aqui é ser a resistência, ser aquele que não se permite a se corromper diante desse cenário. Tem tanta gente que me manda mensagem e fala: eu não acredito mais em ninguém porque não tem mais ninguém para nos defender. Tá errado. Não é ninguém para te defender ou ninguém para confiar. Primeiramente, nós temos que confiar em nós mesmos. E nós temos que aprender a nos defender. E nós não precisamos do papai Estado para nos defender. Nós não precisamos terciarizar os nossos deveres como cidadão nas mãos de políticos incapazes que estão ali manetados diante da corrupção, diante do conchavo político que foi estabelecido dentro da nossa república há muito tempo, há muitos anos. O que nós estamos assistindo é a realidade. Nós estamos vivendo tempos de luz, onde nada mais ficará escondido. E nós aprenderemos através da dor, porque só há dois caminhos. Ou nós aprendemos através do amor ou da dor. Nós estamos aprendendo através de uma dor profunda, um choque de realidade. Mas um choque de realidade necessário. E nós temos que nos comportarmos como adultos. Encarar a situação como adultos e procurar soluções, procurar saídas, procurar se organizar nas bases de suas comunidades, procurar se criar bases comunitárias como existiam há tanto tempo e que o PT tinha isso muito bem feito, essa estrutura que hoje também não tem mais, porque eles também nem se importam mais com isso, porque eles já conquistaram tudo que ele tinha ali através do aparelhamento estatal. Só que nós temos que, como missão, resgatar isso daqui e começar a nos unir, começar a falar mais sobre política, começar a falar mais com seus vizinhos, com as pessoas que você trabalha, com todos, porque essa história, gente, de falar que política, religião e futebol não se discute, foi a pior falácia que falaram para nós durante décadas e resultou nisso aqui. Que as pessoas que comandam o poder continuam até hoje comandando o poder, enquanto as pessoas não têm mais a capacidade para raciocinar e pensar diante desse cenário catastrófico.
nós precisamos resgatar a nossa lucidez, olhar para nós mesmos, e a mudança vem de cada um. Você tem que ver o que eu estou fazendo de bem e para o bem do meu país. Como eu estou agindo? Quem são as pessoas que eu quero me relacionar? Eu vou organizar reuniões no meu bairro para falar mais na minha comunidade, na minha igreja, para a gente tentar se organizar, começando de baixo para cima, porque de cima para baixo não vai haver mudanças e isso já está muito claro. Então, o movimento é inverso. E nos momentos mais terríveis da história da humanidade, saibam de uma coisa: através desses momentos difíceis, nós encontramos saídas, novas oportunidades, novos objetivos e novas realidades somente juntos, todo mundo junto, com a consciência de que algo aqui tem que ser mudado. Então, é hora de união, é hora de raciocinar, é hora de ter lucidez para a gente encarar essa batalha que é grande, é maior que nós, mas não é invencível. Então, eu deixo aqui o apelo para que vocês não percam as esperanças, mas acreditem, sobretudo, em você. Ótimo, Karina. Olha só. Contei, né, que amanhã a Rossana Bittencourt volta para o Sem Rodeios, e aí nós que estávamos revezando vamos ficar só nas nossas funções, que já são muitas. Mas eu tenho uma surpresinha para vocês, matarem a saudade mais uma vez aqui dele, Gui Oliveira. Ninguém me aguenta mais aqui, eu gostaria de ver o Marcília. Marcília, separei uns versos para você. Tem como aqui, ô meu amigo Vitor Kunzel? Opa! Isso é perseguição. Gostaria de cantar. Perseguição política. Ainda ontem. Assédio jornalístico. Saudade. Para você, viu, Marcília? Saudades de você, Karina, saudades. Serrão, nem tanto, saudade. Né, Serrão? A gente se vê todo dia. Olha, eu tô com muita saudade de você também, Guilherme Oliveira. Impressionante. Há quanto tempo que eu não encontro você? Impressionante. Maravilha. Bom programa para vocês aí. Sempre no comando. Deixa eu ver o Guilherme. Deixa eu ver de novo o Guilherme. Ai, que saudade, gente. Opa! Grande. Milionário José Rico, versão INSS, Gui. Ele cantou Milionário José Rico, mas está com o paletó do Roberto Carlos. São tantas emoções, nem imagina, viu, amigo Marcília? Muito bom ver vocês, viu? Amanhã a Rossana Bittencourt volta depois das férias de 6 meses e para comandar o Sem Rodeios aí. Obrigado, Serrão, Marcília, Karina e a Mari também, toda a audiência. Opa, agora sim. Olha só, Mari, nós estamos aqui fantasiados Roberto e Erasmo. Estamos combinando, né? Estamos combinando. Ai, que ótimo. Já aproveita e deixa o recado pro pessoal permanecer nesse link que já tem programa Entre Linhas. Permaneçam nesse link que já tem o programa Entre Linhas. Vamos falar também sobre a manifestação, dia 7 de maio, convocado pelo Bolsonaro. Todo mundo em Brasília, minha querida cidade. E, é claro, deixar o recado também para vocês aproveitarem e curtirem 19 horas Última Análise com o maior comentarista do Última Análise de todos os tempos, André Marcília. Isso aí. Então permaneçam aqui no link, que daí já vão ser redirecionados para o link do Entre Linhas. A gente já emenda, não dá nem 2 minutos. Fica aqui que a gente vai ter também Jones Rossi falando sobre a questão da camisa vermelha aí, que tem dado o que falar, e todos os outros assuntos mais importantes do dia. Teremos senador Girão e também deputado Evair de Mello no Entre Linhas. Vão falar com a gente sobre esses assuntos os mais importantes do dia. Agradeço aos excelentes comentaristas que me acompanharam aí nesses dias de Sem Rodeios. A gente se encontra aí na cobertura de folga de etc. Muito obrigada aí pela companhia. E cada um de vocês também que esteve conosco no Sem Rodeios, já tem Entre Linhas, esperamos vocês. Lembrando que amanhã às 7 da manhã também Gui Oliveira está te esperando no Café com a Gazeta. Né, Gui? É isso aí, 7 horas da manhã, Café com a Gazeta. Um apresentador muito bom lá em São Paulo e um meia boca aqui em Curitiba. Olha só, a gente já se encontra no Entre Linhas, até já.